Então, a hora que eu vou praticar, é no inglês que eu vou lá direto, teacher? Não. Ai, mas aqui fica um pouco mais desafiador. Essa é a intenção. Lembra que a gente está praticando a fala? Olha só o nome das aulas do desafio, né? Dos episódios aqui da série. Como falar. Não é como ler. Se fosse para ficar lendo inglês, ia chamar como ler sobre sua profissão e trabalho em inglês. Eu não falei que vocês vão aprender a ler. Eu falei como falar sua profissão e trabalho em inglês. É assim que a gente aprende a falar já adulto, um outro idioma. Como falar sobre sua profissão e trabalho em inglês. Então, já vou começar passando o conteúdo. Então, para a gente começar falando sobre profissão, né? Eu comecei com a informação mais clássica aqui. Eu sou, e fala literalmente sua profissão. Eu sou professora de inglês. Pronto, tá? Cada um vai falar a sua. Essa é uma maneira da gente começar a se apresentar, falar em relação à nossa profissão. Uma outra opção, eu sou formado em. Muitas vezes a pessoa é formada, tem uma formação, mas trabalha em outra área, né? Ou atua de uma outra maneira. Então, você pode falar isso também se for relevante, tá bom? Outra informação para você começar a falar de você no sentido da sua profissão, trabalho em inglês. Eu trabalho no, na, em. Você vai falar o local mesmo do seu trabalho, o nome da sua empresa. Eu trabalho em tal local, em tal empresa. Então, aqui você pode falar o nome mesmo de onde você trabalha. 4. Eu trabalho lá ou eu trabalho em tal lugar há tanto tempo. Também é uma informação que você pode colocar. Lembre-se, não é para você pegar tudo isso aqui agora e fazer tudo. Eu sou professora de inglês, eu sou formada aqui, eu trabalho não sei onde, eu trabalho lá tanto. Não, você vai escolher aquilo que tem mais a ver com você, né? É tudo muito adaptável. Então, pegue a informação que diz respeito àquilo que você gostaria de falar. Olha 5. Eu trabalho como, por exemplo, eu juntando aí a 1 com a 3, né? Eu trabalho como professora de inglês, no, na. Então, a 5 é uma junção da 1 e da 3. Eu gosto dessa opção, né? De já usar numa frase só. Perceberam que a gente vai ter várias opções de falar a mesma coisa? Tenho falado isso para você desde o episódio 1. Não é uma questão de certo ou errado, né? É uma questão que sempre tem várias maneiras de falar aquela informação e qual é a maneira mais adequada para aquilo naquele momento. Tudo bem? Algumas opções. Agora eu vou começar a detalhar com vocês como é que a gente vai falar cada uma delas, tá? A primeira informação ali, talvez você já até saiba como se diz, né? Eu sou, e falando a profissão, a gente vai usar o I'm, do eu sou, eu estou, né? Eu sou, I'm. Um detalhe aqui, guys. Toda vez que eu falo profissão, eu coloco esse a ou an antes da profissão, tá? Uma regrinha do inglês, vamos dizer assim. Então, se eu vou falar que eu sou professora, I'm a teacher. E eu junto aqui, ó, esse A tem som de I'm a. Ou pode ter som de A, a pronúncia dele também, tá? Tem lugares que usam a, I'm a ou I'm a, tá? Então, esse I'm a teacher. Se eu tô falando, se a minha profissão começa com consoante ou som de consoante, eu vou usar esse a. Som de consoante e consoante. Por que som? Porque às vezes tem consoante que tem som de vogal, ela é muda, aí não vou usar o a. Se a minha profissão começa com som de vogal ou uma vogal mesmo, eu vou usar o an. Então, olha aqui minhas duas opções. I'm a teacher. Se eu for falar só professora, I'm a teacher. Se eu for falar que é professora de inglês, I'm an English teacher, porque English começa com som de vogal, aí eu não uso mais o a e sim an, tá? Aliás, se você for professor universitário, algo do tipo, aí você usa o professor e não teacher, tá bom? Teacher, na verdade, é sempre professor de ensino médio, né? Os primeiros anos ali da graduação, da escola, né? O nosso ensino fundamental, né? Pra gente, né? Quando é um professor universitário, vai ser o professor. Pra gente aqui não dá muita diferença, né? A gente fala professor e pronto, né? Então aqui se eu fosse falar professora de inglês, I'm an English teacher. Inclusive eles nem chamam o professor de, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente adotou esse teacher. Aí todo mundo sabe que teacher é professor de inglês.
né? Mas na verdade eles chamam os professores pelo sobrenome, né? Tem esse hábito de chamar pelo sobrenome. Não chama o professor de teacher. I have a question. Eu tenho uma dúvida. Não é usado esse termo lá, como é usado aqui. Mas aqui a gente acabou popularizando e ficou. Muito bem, guys. Ó, então você tem essas duas opções, a ou an, depende da sua profissão, tá? A formação, lembra que eu coloquei aqui, ó, eu sou formado em inglês, tem um zilhão de jeito de você falar isso. Tem muitas maneiras de você falar sobre a sua graduação em inglês, até porque o nosso formato de graduação é um pouco diferente, né? Do que é em outros países. Então a gente faz uma referência do que é mais próximo, né? Nunca vai ser idêntico, né? Porque é bem diferente, mas a gente faz uma referência do que é mais próximo. Então vai ter várias maneiras de você falar que você é formado em algo, tá? E nunca vai ser aquela ideia tão precisa de como é o nosso curso universitário aqui, por exemplo, comparado como é lá fora, né? Porque daí você pode reduzir o tempo do seu curso por conta de disciplina, então é bem diferente mesmo. Mas uma maneira pra gente falar, né, eu sou formado, eu sou graduado em, uma das maneiras é I majored in, já vou juntar aqui, I majored in, I major, tá? Esse eu não falo, esse J tem aquele som de J, I majored in, e aí você fala o curso, né, que você se formou. Outras opções, I'm graduated in, tá? I'm graduated in, que é eu sou formado em, graduado em. O graduated, ele pode servir para qualquer tipo de graduação. Então, se uma criança fez o jardim de infância e terminou, eu posso usar isso até para me referir a uma criança. E também pode ser usado para se referir a graduações após a nossa graduação de faculdade aqui que a gente tem, né? A nossa graduação universitária. O graduated pode ser também quando você está falando que você tem uma pós, quando você tem um mestrado, então ele é bem amplo, né? Ele dá a ideia de um curso de um nível mais elevado do que o universitário, tá bom? Uma outra forma de falar esse graduated é esse grad, eles usam essa forma um pouco abreviada às vezes. I'm a, né, grad, por exemplo, né? Então, também é uma maneira de falar. Uma outra opção, né, quando você está na faculdade, por exemplo, cursando ainda a faculdade, é o undergraduated, tá? I'm an undergraduated of Bachelor of Science and Industrial Engineering, né? Dando um exemplo aqui. Então, N aqui de novo, porque eu tenho uma vogal, ó, né? Então, o que tá dizendo aqui? Eu tô cursando a faculdade, é isso. Eu não preciso falar eu estou estudando, né, no inglês. I am studying at... Não, né? Com uma palavra você já está dizendo tudo isso, né? Por isso que muitas vezes quando a gente sai do português e vai para o inglês, a gente não vai pegar palavra por palavra ali, né? A gente pega aquela ideia. Como que eu digo isso? Ó, se você falar isso aqui, I'm an undergraduated, já eu estou fazendo faculdade. Ah, beleza, pronto, né? Então, um exemplo aqui, aí você fala o curso, tá bom? Se é o seu caso. Então, se você está cursando, essa é a sua melhor opção. Teacher, se eu tenho mestrado, como é que eu falo? Você pode usar o I'm graduated in, né? Que ele também já diz respeito a isso. Ou I have a master's degree. Ou I have a postgraduated in. E aí você fala o curso, tá bom? Então, você fala as opções ali, ó. I have a master's degree. Ou I have a postgraduated degree in computer science, por exemplo, tá? Muito bem, então voltando lá, separe suas informações, né, em português, né, como que você quer praticar isso em inglês, né? Lembrando que você vai olhar no português e falar no inglês. Já escreveu aí no português o seu roteiro? Vou pegar aqui o meu exemplo. Eu diria o seguinte, eu sou professora de inglês, eu sou formada em pedagogia, eu trabalho na Teacher G Languages, né, há 5 anos. É a informação que eu começaria dizendo aí a meu respeito. O que você colocou aí, tá? Eu trabalho como professora de inglês há 16 anos. Eu vou praticar falando inglês o que eu escrevi no português. Posso escrever no inglês, teacher? Pode, deixa lá num outro lugar para você só conferir. Aqui é o meu gabarito, né? E aí eu tenho lá, I'm an English teacher, lembra lá do
vogal, vou colocar o N. I majored in. Vamos juntar aqui já, tá? Ao invés de I majored in. Pedagogy. I majored in pedagogy. I've worked at Teacher G Languages for 5 years. Então, eu trabalho na Teacher G Languages há 5 anos. Então, ó, tanto na informação de cima, né? I've worked at, eu trabalho em tal lugar for 5 years. E a informação de baixo, ó, porque eu trabalho como professora de inglês há 16 anos. Então, I've worked as an English teacher for 16 years. Então, eu preciso também dessa construção, tá bom? Montei o meu roteiro no português, né? Como a gente tem feito. E aí, eu olho no português e falo no inglês. Então, a hora que eu vou praticar, é no inglês que eu vou lá direto, teacher? Não. Ai, mas aqui fica um pouco mais desafiador. Essa é a intenção. Lembra que a gente está praticando a fala? Olha só o nome das aulas do desafio, né? Dos episódios aqui da série. Como falar. Não é como ler. Se fosse para ficar lendo inglês, ia chamar como ler sobre sua profissão e trabalho em inglês. Eu não falei que vocês vão aprender a ler. Eu falei como falar sua profissão e trabalho em inglês. É assim que a gente aprende a falar já adulto, um outro idioma. Thanks for coming. See you tomorrow, guys. Vejo vocês amanhã. Bye, bye!